Sejam bem-vindos aí, pessoal, então, ao Road to CMO Series, com o primeiro episódio dessa nossa série, Planejamento de Marketing 2023, com o Vini D'Ambrosio, CMO da Delivery Marketing, investida da Stone. É contigo, Vini. Vale, valeu, Gustavo. Obrigadão aí. Bem-vindo, pessoal. A gente vai conversar um pouco hoje sobre planejamento marketing, focando aí em 2023, né? E eu montei aqui uma estrutura para a gente conversar de uma agenda. Vou fazer uma breve apresentação minha e também da Delivery Much, para vocês entenderem um pouco do contexto em que as coisas estão montadas. Depois a gente vai trabalhar passar sobre cenário, objetivos de negócios, estratégias, tática e operação. Deixei em bold aqui porque eu acho que é a parte mais importante da construção do plano, né? A parte onde a gente tem mais penso, digamos assim. Acho que as partes anteriores a gente vai se alimentar de informações que vêm do board, vêm da empresa, vêm de mercado. E aqui é onde a gente vai, de fato, né, fazer o nosso trabalho de marqueteiros, aí, construir estratégia tática e montar a operação para isso. E aí, no final, a gente abre para fazer para as perguntas, para a gente bater um papo e aí tentar aprofundar um pouco mais a dinâmica. Ao longo da apresentação, eu vou passar por alguns momentos, marquei algumas chavezinhas nos slides que conceituam assim, um pouco a minha visão de o que um CMO faz, né? Como um CMO trabalha, e acho que isso vai ajudando um pouco a ilustrar, a guiar o pensamento. Então, para me apresentar, eu sou diretor de marketing na Delivery Much. Eu comecei a minha vida nos anos 90 com muito punk rock e eu atribuo esse momento lá da adolescência um pouco do meu pensamento de disrupção e transgressão de hoje em ideias. Naquele momento era muito voltado para um pensamento rebelde, né, de transgredir contra o sistema, mas eu acho que isso ajudou muito a minha construção criativa ao longo do tempo, né? Comecei muito cedo empreendendo, nos anos 90 ainda eu montei a minha primeira empresa, eu tinha 18 anos, tive que me emancipar para assinar documentos e tal, então foi uma experiência muito interessante. Depois, nos anos 2000, eu saí, fechei as empresas que eu tinha aberto naquele período dos anos 90 e fui trabalhar em agência de propaganda, trabalhei nas maiores agências de propaganda do Rio Grande do Sul e fiquei por lá 10 anos, né? Onde eu saí para empreender novamente, montei um negócio voltado para mercado de moda. Eu tenho bastante contato, assim, e conexão com design e de uma maneira geral. Moda sempre foi um mercado que me atraiu. E a gente montou uma loja que era voltada para novos criadores de moda e design. Essa loja foi muito legal porque foi uma empresa que cresceu muito rápido, que ganhou mercado muito rápido. Era uma loja no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e logo a gente estava com conexões em quase todo o Brasil, participando do São Paulo Fashion Week, participando da Dragão Fashion Week em Fortaleza. E ela teve início, meio e fim, assim, acho que foi a jornada completa que eu fiz, porque a gente começou, cresceu rapidamente e depois, no final de 2017, eu vendi o negócio. Paralelo à Pandorga, ainda nos anos 2000, eu fundei o Hooked, que foi uma startup para o mercado de moda, para fazer um produto de inteligência artificial para recomendar produtos de moda, para um produto SaaS. Foi meu primeiro fail de grande porte, digamos assim, porque a gente não conseguiu tracionar o negócio. O desafio tecnológico era muito alto e a gente não conseguiu vencer. A gente foi financiado por FINEP, passou por programas de aceleração com startups e tal, mas não conseguiu o produto entrar, ganhar tração. E aí eu acabei ficando com um GitHub gigante de tecnologia. E em 2015 eu fiz o que eu considero que é a minha high performance, que foi a Martina, minha filhota, que está aqui do lado batendo na porta querendo entrar no quarto. E acho que é um grande desafio para todo mundo, né, que passa por isso, né, que se torna pai. Educar provavelmente é uma das tarefas mais difíceis aí de um pensamento de construção, né, de uma empresa, de um ser humano aqui, né.
Entre 1996 e 2022, em 96 eu saí do segundo grau, eu fiz meia faculdade de psicologia, depois me qualifiquei como diretor de arte pela Escola de Criação da SPM, fiz graduação em análise de sistemas e MBA em inteligência artificial nesse período, e hoje estou aqui dando uma primeira aula, digamos assim. E aí, em fevereiro de 2018, eu cheguei na Delivery Much. A Delivery Much é um aplicativo de pedido de comida, assim como é o iFood. Nós somos líderes em mais de 100 cidades no interior do Brasil. Nossa diferença para o iFood, basicamente, é o mercado de atuação. A gente atua em cidades de até 200 mil habitantes e tem como foco duas grandes promessas. Uma para usuários, que é uma praça de alimentação, né, para os usuários poderem fazer pedidos nas suas cidades, aí Brasil afora, e para o lojista uma forma de vender mais, né, de gerar mais receita para os restaurantes que estão no nosso marketplace. Nós nascemos em 2012, e em 2016 a gente começou a expandir pelo modelo de franquias, foi aí que a gente conseguiu atingir o crescimento de escala. Em 2020, a gente junto com, eu sempre digo que para nós a gente teve duas pandemias, né? A pandemia do Covid e a pandemia da entrada da Estônia, né? Então a gente cresceu ali em 2020 muito radicalmente, com muita intensidade, puxado pela pandemia, que era um momento que para o mercado de delivery foi aquecido, e capitalizados pelo aporte da Estônia, né? Então foi um momento de muita atração, assim, muito legal de ter vivido isso, sabe? E agora, em 2022, a gente está no mercado de delivery de uma maneira geral, ele estabilizou após aquele boom de pandemia, teve um super crescimento, depois um pequeno decrescimento e agora está relativamente estabilizado. E a gente está rodando um business break-even, voltado para a geração de receita. Hoje a gente está em mais de 200 cidades aí no Brasil, tem cerca de 10 mil lojistas e 3 milhões e meio de usuários aí nos nossos sistemas espalhados Brasil afora. E aí, sem mais delongas, para a gente entrar no momento de planejamento, eu montei aqui uma estrutura que a ideia é que a gente, né, faça um roteiro simples, objetivo de como montar um planejamento. Eu elaborei aqui um framework para a gente seguir, e tem um pouco, nesse framework, tem um pouco de conceito, tem um pouco de método, de conteúdo, e um pouco de improviso, que eu acho que vem lá dos meus anos 90, com muito punk rock. Então, a primeira coisa que eu queria setar aqui para a gente pensar sobre planejamento é use frameworks, mas não só, né? Eu acho que a gente tem uma dinâmica de apoio, é importante, essas coisas vão nos guiar, vão nos facilitar, vão nos abreviar alguns caminhos, mas também a gente tem que botar um pouco da nossa expertise, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, da nossa ousadia, feeling, para construir algo que realmente faça diferença no mercado, né? Para as nossas empresas ou para o foco onde a gente está direcionando. Se a gente simplesmente seguir os frameworks, todos os marcos seriam iguais, né? E outra coisa que eu acho muito significativa disso é que na prática a teoria é outra, né? Então a gente tem um modelo, a gente faz um plano, a gente constrói tudo isso, vai botar para execução e as coisas nunca saem igual aquilo que a gente tinha planejado. E esse é o game, no meu ponto de vista, é a parte mais legal, né? De ser dinâmico e se adaptar ao que está acontecendo ali e mudar o plano rapidamente à medida que as coisas vão se consolidando na nossa visão, né? Eu vejo que o planejamento, ele parece uma linha, né, contínua, em que eu separei nesses macropontos aí, de construir uma massa crítica sobre o que a gente vai fazer, analisar o cenário em que a gente está inserido, montar uma estratégia, uma tática para executar essa estratégia e uma operação, né, para dar suporte para a tática, para a estratégia e para aquilo que a gente está vendo no cenário. Então, ele parece isso, mas na verdade ele é isso,
né? Embora a gente pense de forma linear, e aqui a gente vai conduzir o fio de pensamento a partir de um framework que é linear, na vida, na prática lá, a gente está recebendo informações de todos os lados, a todo momento, as coisas mudam, a gente faz uma campanha, ela não funciona, a gente faz uma campanha, ela dá muito certo, o business muda de objetivo. Eu mesmo, né, passei lá em 2020 um crescimento muito acentuado pela entrada da Stone, num momento de um burn muito intenso por estratégia de negócio, de captação de mercado. Hoje a gente está num cenário em que, na verdade, a gente está objetivando receita, break-evado, num contexto bastante diferente do que foi 2020. E se a gente for pensar, são 2 anos, 1 ano e meio, talvez, que separa um tempo do outro, e a gente precisa continuamente se adaptar. As estratégias, o momento, o cuidado até, às vezes, na maneira de pensar lá em 2021, em 2020, quando a gente estava recebendo o aporte e surfando, entre aspas, né, a onda da pandemia, era um contexto. Hoje o contexto é bem diferente, né? As coisas foram muito transformadas, mas é o mesmo negócio, né? Eu continuo tendo que adquirir lojistas, reter esses lojistas, adquirir usuários, reter esses usuários. E o que eu vejo, assim, na minha leitura, que nessa linha, pensando nesse fio contínuo, a gente vai ter mais dificuldade de fazer a coisa rolar na hora de fazer a tática. De uma maneira muito intuitiva, muitas vezes a gente vai construir massa crítica, vai ter acesso a mercado. Todos nós aqui estamos dentro de uma comunidade intensa de informação, de troca, constrói cenário. Acho que a estratégia, às vezes, ela mesmo que tropece um pouco, a gente consegue um pouco ter isso delineado, só que na hora de fazer a coisa acontecer, né, na hora de linkar a estratégia com a tática, eu acho que é onde a gente mais tropeça. Então, a gente vai passar aqui pela maneira como eu estruturei esse framework, e aí depois a gente pode bater um papo aí sobre problemas, né, entre pensar e fazer isso acontecer. Então, assim, primeiro, para construir massa crítica, alguns caminhos tradicionais, a maioria aqui deve conhecer isso tão bem ou até mais que eu, né? Então, análise SWOT é uma maneira muito boa de construir massa crítica do negócio que a gente está operando. Dependendo da maturidade do negócio, às vezes a gente faz isso com um canvas de negócio, o negócio está muito no início, ainda não tem estrutura, né, informação suficiente. A gente vai estar sempre se alimentando dos reportes da empresa, vendo, né, relatório de receita, de expansão, share de mercado, dependendo como no nosso caso, marketplace GMV, qual a nossa quantidade de sellers, a nossa quantidade de buyers, isso tudo, todas essas informações, elas estão dentro da empresa, e o marketing vai estar absorvendo isso, né, para ir construindo pensamento, construindo massa crítica. A gente vai se alimentar de reportes de mercado, né? Separei aqui alguns, isso depende muito de cada segmento, mas tem para e-commerce web shoppers, para tendências tendências de mercado, o Gartner, para moda WGSM, tem Google Insights, Meta e infinitos reportes em que a gente vai sempre recorrer. Eu acho que é papel fundamental de qualquer profissional, não é exclusivo de marketing, mas de marketing em absoluto, estar informado é uma condição sine qua non para que a gente faça o nosso trabalho. A gente vai consumir notícias de macroeconomia e N canais aí de tendência. Para construir massa crítica, eu deixo aqui 3 dicas, não são de marketing essas dicas, mas são livros que muito estão inseridos na minha maneira de pensar atualmente, né? Então, Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, um grande psicólogo, pesquisador comportamental, ajuda muito a pensar. Antifrágil e Iludidos pelo Acaso, que é um livro do mesmo autor, que é o Nassim Taleb, que fala muito sobre perspectivas, tendências e como a gente lidar com as mudanças. Basicamente, o resumo de Antifrágil, o conceito de Antifrágil vai nos dizer que algo resiliente, quando submetido ao estresse, se adapta, se transforma no estresse, e quando o estresse passa,
volta a ser ao seu formato original. E a antifragilidade é tu ser submetido ao estresse, se transformar e quando o estresse passar, tu sair transformado. Então, eu tenho esse link muito claro com a Delivery. A gente foi submetido a um processo de muito estresse em 2020, com um crescimento muito acentuado, recurso, a pandemia, home office, né? A galera trabalhando em casa. Nós tínhamos uma convenção, que é como a gente conversa e se comunica principalmente com os nossos franqueados. Presencial teve que ser cancelada, porque foi bem no período em que a gente entrou em lockdown em março. Isso fez muita mudança na maneira como a gente conduz as nossas estratégias e campanhas e faz isso chegar no mercado. E a gente foi muito submetido a um processo de estresse muito intenso, como a maioria aqui, tem, provavelmente no seu contexto. E agora a gente está vivendo um contexto diferente, nós não somos as mesmas pessoas, nós sobrevivemos a esse processo, mas não somos a mesma empresa que era antes da pandemia, né? Então, acho que a gente teve muito de antifragilidade, a gente foi submetido ao estresse, saiu transformado na outra ponta. O livro é um conceito muito forte, né? Eu fui super sintético aqui, o livro tem, sei lá, 400 páginas, mas é um caminho, são leituras que eu recomendo. Iludidos pelo Acaso veio antes do Antifrágil, ele mais ou menos formata o pensamento que vai ser explorado em Antifrágil, mas ele basicamente conduz o pensamento de que a gente está sujeito a muito mais coisas do acaso do que a gente efetivamente imagina. Então, acho que isso é uma maneira, são conteúdos que me ajudam muito diariamente a pensar sobre os cenários em que a gente está olhando. E, por último, a dica aqui de livro, Storytelling com Dados, porque eu acho que um CMO precisa saber muito contar histórias, né? E esse livro é incrível para montar storytelling e justificar aí as nossas estratégias com visualização de dados, né? Então, são, acho que, uma maneira muito interessante de construir massa crítica. E aí, olhando, né, numa estrutura de planejamento agora para 2023, a gente deve ter um ano difícil em 2023, todos os cenários macroeconômicos aí, contexto de guerra, inflação, desaceleração da economia, e tudo isso deve trazer um ano difícil, tanto quanto foi 2022, talvez um pouquinho mais difícil, né, porque a gente tem uma perspectiva de manutenção de juros altos, isso desacelera a economia e afeta todos os mercados, no nosso mercado, especificamente da Delivery Munch, muito diretamente, porque um dos itens onde a gente percebe maior inflação é justamente na cadeia de alimentos. Então, deixei dois links aqui que são de matérias que tratam um pouco sobre isso, e é importante a gente ter em mente para a gente pensar como a gente vai atuar em 2023 e como é que isso pode impactar nos nossos negócios. Então, assim, pensando no nosso planejamento e como a gente pode atuar, vamos dar uma olhada no framework que eu pensei aqui para a gente. Então, a gente vai olhar para cenário. Dentro de cenário, nós vamos receber, né, ou montar. A gente precisa ter claro quais são os objetivos do negócio. Esses objetivos do negócio, invariavelmente, vão gerar os nossos objetivos de marketing. E para os objetivos de marketing, a gente vai desenhar nossa estratégia, tática e operação. Cenário é a vida como ela é, né? A gente tá aí, tá posto, tem guerra, tem inflação, tem desaceleração da economia, tem layoffs aos montes, a gente tem visto isso em muitas camadas, inclusive em camadas de marketing. Isso está rolando e a gente tem que estar com o dedo no pulso aí dessas coisas que estão acontecendo. Alguns exemplos aqui de construção para ir modelando o nosso framework, né? Então, alta de inflação, coisas num foco aqui trazendo um pouco para o foco da Delivery Munch. Então, a gente tem uma alta de inflação, isso vai desacelerar o consumo em 2023. O consumo de delivery está diminuindo com o pós-pandemia, não é só a alta de inflação e esse cenário macroeconômico, tem essa mudança do comportamento, porque as pessoas estavam, durante o período de pandemia, trancado em casa. No pós-pandemia, as pessoas querem ir para a rua, né? E isso diminui o consumo dentro de casa, né? O segmento de alimentos, como eu falei, tem maior índice de inflação,
e a Uber Eats saiu do Brasil, né? É um dos coisas que são relevantes aqui e a gente foi condensando para o nosso negócio. Separei 4 itens, né? Tem N fatores aqui condensados. E aí aproveito para fazer um parênteses nisso. Toda a construção que a gente vai fazer, eu fiz a partir de um recorte. Sempre num resumo e numa lupa bem específica de um ponto, para a gente poder explorar aquele ponto, mas ele nunca é unitário. Então, a gente vai dar um close numa estratégia, mas a gente tem 3, 4, 5, dependendo do negócio, N estratégias rodando simultaneamente, né? Pegando aqui nesse recorte, né, 2 coisas que a gente entendeu e visualizou no nosso negócio, olhando para os reportes e dados do nosso negócio, né? A gente tem um churn maior em usuários que têm um ticket médio abaixo de Y. O Y é o ticket médio geral. Então, usuários que a gente tem um ticket médio hoje de R$54, usuário que costumam ter um ticket médio abaixo de 54 tem maior tendência de churn. E a gente tem um crescimento da base de usuários de iPhone. Essas 2 coisas elas se relacionam porque provavelmente a camada da população que utiliza iPhone é uma camada que tem mais poder aquisitivo. Então, é curioso entender isso numa base e que foi sempre majoritariamente Android, né, no nosso caso, perceber um crescimento da base de iPhone, né? Isso significa que está ficando, de alguma forma, somado ao primeiro fator da questão do ticket médio, usuários que têm um maior poder econômico, né? Maior poder aquisitivo. Objetivos do negócio, né? Então, isso a gente vai receber em geral, da empresa, tá no board, tem conselho, tá na diretoria, isso depende de cada estrutura, né? Se a gente é o founder da empresa, a gente vai, evidentemente, estar construindo também esses objetivos, né? E ele vai, invariavelmente, estar exposto para a gente em forma de OKR ou em forma de KPIs, e nas empresas que ainda não trabalham com modelos de OKR ou KPI, a gente vai vir com receita, expansão, share, GMV, aí depende, né, de cada modelo de negócio. E nós vamos pegar esses objetivos de negócio e transpor para os nossos objetivos de marketing, que também vão ser montados com OKRs ou KPIs direcionados para marketing, e nas empresas que ainda não trabalham com modelos nesse modelo de gestão, métricas como aquisição de clientes, retenção, usuários, brand awareness, e aí também, né, vai depender um pouco do modelo de negócio. Separei aqui, o Gustavo falou disso recentemente aí no LinkedIn, sobre como a gente vai fazer, né, gerar valor para a nossa organização, e aí uma listinha aqui de alguns potenciais KPIs que a gente vai medir. Como manager da área de marketing, a gente precisa saber quais KPIs giram, né, fazem o nosso ponteiro girar. Isso vale acho que para o papel de um CMO, mas não só, né? Se a gente gerente, coordenação, precisa saber quais são as métricas que movem o nosso negócio. E no link, depois a gente manda a apresentação, tem aí uma lista de 20 KPIs que normalmente o marketing utiliza. Eu não me aprofundei nesses pontos porque é importante a gente saber que a gente precisa saber disso, mas na questão de montagem da estratégia, seria muito diverso, né? Olhar para quais KPIs nós vamos usar, porque vai depender de cada negócio. Então lá, até aqui, até o ponto 3, eu acho que a gente vem colhendo informações. Até o ponto 2. A gente vem colhendo informações e a gente começa a processar essas informações no ponto 3, onde a gente vai definir os nossos os objetivos de marketing, aí começam a ter um penso de marketing. Embora, às vezes, eles sejam um tanto que uma consequência dos objetivos de negócio. No ponto 4, a gente começa a, então, botar a mão na massa, e aqui, digamos que daí para baixo é só o marketing trabalhando. A gente vai ter muito mais autonomia e independência na construção desses pontos.
E a estratégia é o que a gente precisa fazer para a empresa evoluir diante dos objetivos que a gente tem de negócio, diante do cenário que a gente está montando. Passando para a visão de tática, a gente precisa pensar como que essa estratégia vai parar de pé. Como é que a gente vai evoluir ela diante do cenário diante da execução de pontos que a gente está montando. Então, quais são os planos de ação que a gente vai botar em prática para a nossa estratégia parar de pé? E aí, a gente, como eu tinha comentado, eu acho que esse é o ponto onde a gente mais tem mais facilidade de encontrar problemas e tropeçar. Eu trouxe uma lupa aqui, né? Então, quando a gente pensar em táticas, a gente vai pensar em N planos de ação que podem passar por alguns desses tópicos, né? Vou fazer uma estratégia de produto, vou fazer uma estratégia digital, vou fazer uma estratégia de conteúdo, o meu foco está em inbound, né? Viral, endomarketing, enfim, N pontos desses tópicos vão aparecer de alguma forma nos nossos planos de ação. E dentro dessa estrutura dos nossos planos de ação, a gente precisa construir um cronograma, definir quais KPIs a gente vai usar para medir os nossos planos, para que público a gente está atuando, persona, ICP, né? Tudo vai aparecer aqui dentro da construção da tática. Que mensagem a gente vai passar para esses públicos? São N, muitas vezes, porque, vou dar o exemplo da delivery, a gente tem um público que é restaurante, a gente tem um público que é usuário. São mensagens absolutamente diferentes, né? E dentro do grupo de usuários eu tenho mensagens diferentes também, porque eu tenho um grupo que prefere sushi, eu tenho um grupo que é vegano, enfim, N segmentações. E a gente tem que pensar em grana, né? Como é que a gente executa, né, essa estrutura, qual budget a gente vai alocar. Nessa visão de cronograma, a gente vai estar pensando numa estrutura de um cronograma macro. O que eu quero dizer como cronograma macro? A gente vai planejar nossa campanha de Black Friday. Então, eu sei que Black Friday vai acontecer, no caso da Delivery, nós estamos fazendo uma campanha de 10 dias, então vai acontecer nos 10 dias que antecedem lá a sexta-feira, dia 26, que é a Black Friday em si. Então, quem que está principalmente responsável por essa campanha, né? O que vai ser feito nessa campanha? A gente tem uma construção com uma visão direcionada de momento, de responsabilidade, de timing, mas ela não está aprofundada no detalhamento de cada uma das atividades que a gente vai precisar passar. Quando a gente passa para o modelo de operação, a gente vai precisar definir o que a gente precisa para que aqueles planos de ação sejam executados, para que eles sejam viabilizados, né? E aí a gente vai falar de N características. Nós vamos falar de time, nós vamos falar de ferramentas, infraestrutura, se nós vamos terceirizar, se a gente vai fazer tudo dentro de casa, se a gente precisa treinar alguma especialidade que a gente ainda não tem, quanto a gente tem de budget para fazer tudo isso, e não só o budget de comunicação, não só o budget alocado em campanha, né, mas o budget da área. Se a gente precisa de escala de trabalho, que, por exemplo, se a gente vai fazer, no caso Black Friday, tem um plantão que precisa cuidar porque é um momento de muita intensidade de negócio. Então, também tem que olhar para isso. E eu preciso, com um destaque aqui, um highlight, pensar os dados que eu vou colher. Como eu vou colher esses dados, né? O que eu tenho de estrutura na empresa para poder suportar a medição dos KPIs que eu pensei, que medem aí como a minha campanha minhas ações vão se desempenhar. E aqui a gente vai olhar um cronograma granular, né? Vai definir quem vai fazer, quando, e esse quando bom, então tem uma estratégia de CRM. Se a estratégia de CRM ela comporta dentro da minha Black Friday, que acontece nesses 10 dias da semana, 3, 4 ações específicas por dia. Então, quem vai ficar alocado a fazer essas 3, 4 ações, qual o time,
né? Se eu tenho uma estratégia para meio-dia, se eu tenho uma estratégia para tarde, se eu tenho uma estratégia para noite, pensando no contexto da delivery, isso é muito significativo, né? O time de pedido. E eu vou precisar detalhar claramente cada atividade e deixar isso muito desenhado e escopado para todo mundo ter visibilidade, especialmente a pessoa responsável por execução, né? Então, comparando com a tática, a gente aqui vai ter um cronograma bem mais granular. Lá em tática, onde a gente está pensando em KPIs, olha, meu KPI é mover clientes ativos, aqui em métricas eu vou estar pensando em operação, eu vou estar pensando nas métricas que eu faço para chegar nesse KPI, né? Que parece a mesma coisa, né? Mas, na verdade, a diferença é só a hierarquia de importância. Então, vou dar um exemplo prático. A gente olha para clientes ativos, esse é o nosso KPI principal. Para mover clientes ativos, eu tenho que fazer aquisição de clientes, eu tenho que reter os clientes que eu tenho que reativar os clientes que estão adormecidos, não estão pedindo com a gente. Então, isso é uma visão que é feita dentro da operação, né? Essa granularidade de informação. Nós não vamos mais falar em público-alvo, nós vamos falar em segmentação, que é uma consequência do público-alvo, que é mais ou menos o que eu tinha comentado. Eu tenho trabalhar com usuários, uma segmentação, uma definição de público, mas dentro desses usuários eu tenho os veganos, os que só gostam de sushi, os que só pedem à noite, os que só pedem ao meio-dia, N possibilidades. E na mensagem a gente já vai estar olhando como a gente está olhando para a operação, para a execução, a gente vai transformar isso já em copy, em layout, em peças, né? E isso vai fazer parte da nossa construção operacional. E budget vai aparecer em todas as fases do nosso trabalho, desde a definição dos objetivos lá até a gente sair da empresa. A gente sempre vai estar falando de budget. E a gente vai para outra empresa e na outra empresa a gente vai falar de budget também. Então, assim, olhando para esse framework, como é que a gente pode fazer ele se conectar a todos os pontos, né? Como é que a gente liga faz uma cadência nessa informação. Então, eu peguei aqui um recorte da delivery para a gente fazer o exercício e entender o racional de montagem, né? Então, eu pensei aqueles 2 pontos que eu tinha comentado no cenário lá atrás, né? A gente tem uma visão externa de alta inflação, desacelerando o consumo de 2023, e a gente vê que o churn de usuários é maior em usuários com ticket médio abaixo do ticket médio, né? Então, aquele exemplo que eu tinha dado, ticket médio é R$50, 54, clientes que têm um ticket médio abaixo disso estão dando mais churn do que quem tem o ticket médio acima. Qual que é o objetivo de negócio colocado aqui? Alavancar o volume de pedidos, a gente trabalha na delivery com OKRs, né? Então, de X para Y no próximo quarto. A gente, quando falar em objetivos, a gente vai falar talvez em 3 anos, anual, trimestral, mensal, semanal, diário, dependendo do tipo de mercado. E aí isso vai ser um desdobramento que a gente vai construir no plano. No caso aqui, para a gente só fazer o exercício, eu foquei no quarter, para abreviar o recorte, não deixar tão granular, né, porque no nosso caso, muitas vezes a gente olha objetivos diários, e não também deixar muito estendido no tempo, que às vezes, quando a gente monta objetivos, quanto mais distante a gente está no tempo do planejamento que a gente está fazendo, menos certeza a gente tem das informações, né? Então, se eu pensar talvez no meio do ano que vem, meu cenário de inflação não seja o mesmo que a gente está vendo agora. Espero que não seja. Então, o objetivo aqui da delivery é alavancar o volume de pedidos. Para construir o objetivo de marketing, eu queria passar aqui por um fluxo que a gente usa para entender como o nosso negócio funciona, né? E isso é uma coisa dentro daquele tópico que eu tinha dado no slide lá no início, né? Que um CMO precisa pensar, né? Um manager precisa saber o que faz o ponteiro girar,
esse é um exercício que a gente tem que fazer, ter muito claro, assim, no nosso negócio, como que ele funciona. Então, pensando aqui no recorte de usuários, eu adquiro um usuário, eu me esforço, né, e faço N campanhas e ações para reter esses usuários. À medida que esse usuário está retido, eu preciso trabalhar para que ele não dê churn, para que ele, muitas vezes ele vai dar churn, eu preciso trazer ele de volta para o meu fluxo, e à medida que ele está, de fato, não saiu, né, não deu churn, a gente vai trabalhar no aumento de frequência, quantidade de vezes que esse usuário pede. Então, quando eu estou olhando para a aquisição, eu estou sempre obcecadamente pensando em como que eu otimizo o meu CAC, como que eu faço o meu custo de aquisição ser mais baixo. Quando eu adquirir esse usuário, eu preciso fazer que ele não vá embora e que ele aumente a frequência. Assim, eu maximizo o meu LTV. Quanto maior o meu LTV, melhor vai ser a minha relação LTV-CAC, e aí mais lucrativo vai ser o negócio no final das contas, né? Então, aqui a gente está fazendo essa jornada pensando unitariamente. Eu adquiro um usuário, preciso que ele fique comigo e preciso que ele aumente a frequência de compra. Para adquirir, eu tenho campanhas, para reter, eu tenho campanhas, para aumentar a frequência, eu tenho campanhas. E muitas vezes eu vou estar trabalhando em momentos distintos com uma das campanhas pode pegar todos os fluxos, né, todos os pontos, mas eu também vou ter coisas específicas para cada time aí dessa relação. Então, pensando naquele fluxo, como esse objetivo é montado, a gente precisa alavancar o volume de clientes ativos. Quanto maior o número de volume de clientes ativos, mais pessoas eu tenho na plataforma, mais pedidos eu gero, naturalmente. Porque essas pessoas vão... aumenta o público, aumenta a população, aumenta a quantidade de usuários pedindo, elas também aumentam ao tempo, à medida que o tempo passa, elas vão aumentando a frequência e vão pedindo cada vez mais, né? Então, faz muita diferença botar 1.000 usuários agora ou botar 100 usuários 1.000 usuários dividido em 3 meses, por exemplo. Então, esse é um peso que eu tenho que estar sempre fazendo. O quanto eu invisto na aquisição imediata, porque isso faz essa curva crescer mais rapidamente, e o quanto eu invisto para manter esses usuários comigo, porque manter eles comigo aumenta a frequência. Então, esse balance é o meu grande desafio diário. E aí, para a gente montar esses clientes ativos, né, a gente vai trabalhar as estratégias de aquisição ou estratégias para reter ou diminuir o churn, ali, como eu montei. Então, eu montei esse objetivo aqui. Para a gente alavancar o volume de pedidos, que é o objetivo do negócio, eu preciso alavancar o volume de clientes ativos. As duas macro ferramentas para aumentar o volume de clientes ativos é adquirir novos clientes e diminuir o churn dos clientes que estão comigo ou que vão ser adquiridos. E como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu faço essa alavancagem ali de clientes ativos? Eu tenho lá uma meia dúzia de estratégias em que a gente está olhando, eu separei uma em específico aqui para a gente olhar. A gente precisa aumentar a oferta e visibilidade de produtos com baixo ticket médio. Essa é a minha estratégia macro. Veja que ela se conecta com todo o racional que eu estou montando, porque ela está a serviço de atingir os objetivos de alavancagem de clientes ativos num contexto em que esses clientes ativos aumentam o meu volume de negócios, num contexto em que eu estou pressionado por uma redução de volume de negócios em função do cenário macroeconômico e que o meu churn de usuários com baixo ticket médio é maior. Então, juntando esses 4 pontos, né, a gente... Bom, as nossas coisas principais é que a gente precisa aumentar a oferta e a visibilidade de produtos que têm ticket médio menor. O que é aumentar a oferta? Ter mais oferta, ter mais disponibilidade, aumentar a quantidade. O que é visibilidade? Fazer com que os usuários saibam que esses produtos existem, né? E como eu vou, então, dar suporte na minha tática, né? Como que eu vou fazer a tática, fazer essa estratégia acontecer? A gente separei 2 táticas aqui só para
exemplificar o raciocínio. Se eu preciso ter mais ofertas, a primeira coisa que eu preciso fazer é com que os parceiros façam as ofertas, porque são invariavelmente eles que constroem os produtos. E aí eu preciso, então, construir uma série de ações para ensinar o meu parceiro a fazer boas ofertas. Observem só o racional aqui. A gente está falando de aumentar pedidos. E para aumentar pedidos, eu estou passando por clientes, que é usuários, e agora estou falando de lojistas. Então, olha só o cross do marketing, né? Como a coisa se interliga, se interlaça. Especialmente em negócios que são marketplaces, né? Que tem as duas pontas. Mas o ponto que eu queria destacar nisso, nesse racional, é como a gente precisa pensar de forma ampla, né? Para a gente desencadear uns bons resultados. E uma outra coisa que eu preciso fazer, né, uma outra estratégia, é fazer uma estratégia de CRM para usuários que têm propensão de churn. Então, se eu faço o parceiro ter boas ofertas e converso com meus usuários que têm propensão de churn, eu diminuo a possibilidade desses usuários nos deixarem, aumento a quantidade de clientes que estão com a gente, aumentando a quantidade de clientes, eu aumento os pedidos. E o que eu preciso para botar essas duas táticas aqui a funcionar? Evidentemente, esse fluxo, ele é enorme, né? Eu fiz um corte de um objetivo com uma estratégia, com duas táticas e alguns pontos para a gente exercitar o pensamento. Mas, na prática, não vai ser um slidezinho com 4 coisinhas, né? Provavelmente vai ser um doc completo com N possibilidades. Então, aqui, ó, o que eu preciso para fazer os parceiros? Eu preciso criar uma vaga de analista de ofertas. Isso é uma coisa que, olhando para a minha estrutura, eu não tenho. Então, para botar de pé essa visão de ajudar os meus parceiros a fazer boas ofertas, eu preciso buscar alguém para executar. Eu preciso criar cases de ofertas boas para mostrar para esse parceiro. Alocar budgets em CRM para responder a segunda tática, né, de enviar as ofertas para usuários que tem churn. Por que é alocar budget? Porque eu tenho N caminhos para fazer as estratégias de CRM. E eu hoje, né, pensando no contexto em que eu estou montando esse plano, o meu foco de investimento está em aquisição. Então, eu preciso deslocar o budget desse movimento. Tudo isso são coisas que eu vou destacar na construção do operacional para ver o que eu preciso colocar, como colocar de pé tudo que a gente está pensando. E aí, 2 highlights muito significativos aqui. Primeiro, time. Na minha visão, na maneira como eu penso, é a parte mais importante do negócio. De qualquer negócio, de qualquer organização. Porque quem faz as coisas acontecerem são pessoas. Então, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado ao time, sempre alinhando expectativas da equipe com as expectativas da empresa, do profissional com as expectativas da empresa, né? E fazendo esse profissional evoluir, né? Se desenvolver. E budget nunca é o suficiente. Não importa quanto a gente tem. Não importa quanto a gente capte no mercado, não importa quanto chega, sempre falta. Porque a nossa capacidade de pensar é infinita, né? Então, eu tenho um contexto agora, recebo um recurso, uma semana depois eu tenho uma modificação nesse contexto, com N ideias, N novas possibilidades que vão surgir e que o budget não é o suficiente. Então, a gente sempre tem que focar nas priorizações que têm mais valor, onde a gente entende que vai gerar mais resultado. E isso é um balance entre dados e feeling, né? Lembra que eu comentei anteriormente lá, né? Um CMO combina dados e feelings. A gente precisa deixar o nosso feeling aberto também, porque muitas vezes a gente vai fazer caminhos, tomar decisões que a gente ainda não tem os dados absolutamente nos guiando. E a gente precisa ir para frente, né? Então, na hora de construir budget,
apoiem-se, busquem os dados, construam um bom storytelling para conquistar esse budget, né? Muitas vezes com o board, com a equipe, enfim, com os stakeholders para necessários, e coloquem um pouco de, cara, eu acho que é para lá que a gente tem que ir. Então, assim, passei rapidamente por esse framework, construí uma ideia de como a gente monta na delivery, né, como eu disse lá no início, tem um pouco de método, de conceito e um pouco de improviso, que é como o dia a dia acontece. Mas eu sei que isso, evidentemente, não é o suficiente para a gente poder, né, sair de uma hora aqui de conversa e montar um plano completo. Então, para quem quiser aprofundar, a gente tem, como o Gustavo falou no início, o Road to CMO, que é um programa completo para formação de CMOs, e o tópico de planejamento é um tópico dado em muitas horas, né? Não apenas aqui numa horinha de conversa. Então, depois, quem quiser, acessa o site, e quem também tem aqui o link na própria apresentação. E, antes de abrir para perguntas, para a gente bater um papo, é a parte que eu mais gosto, é conversar e trabalhar com as perguntas. Acho que a gente sempre fica mais produtivo. A gente tem um NPS aqui para vocês ajudarem a gente sempre a melhorar a dinâmica do que a gente está construindo. Então, por favor, acessem o link aí, peguem o QR Code, respondam ao NPS. Isso é muito significativo, muito importante para os CMOs evoluir e trazer, né, cada vez mais conteúdo relevante e interessante para todos nós. É isso. Deixo aqui uns segundinhos na tela e fico à disposição para a gente bater um papo. Pô, posso falar aqui? Como Por é? favor. Oi, vai? Vai lá, Júlio. Boa. Cara, sabe que conforme eu fui vendo ali teu roteiro, teu framework, pô, a gente que às vezes já tem bastante tempo aí de estrada, né, meu? A gente, ao longo da nossa jornada, a gente vai criando nossos frameworks e, invariavelmente, a gente acaba esbarrando em coisas muito similares, né? Então, o que você falou aqui, tem algumas coisas que eu uso, tem algumas coisas que eu não uso, mas o mais importante, cara, acho que de tudo que você trouxe nesses contextos é achar quais são os pilares principais que vão fundamentar o teu plano. E com isso a gente parte para um MVP, mas não é um MVP de produto, é um De MVP plano, business. né? É tipo, cara, o que é o mínimo que eu preciso colocar num planejamento para que ele seja viável e que eu possa ir para, né, a rua, tipo, construir aquilo. Então, quando você trouxe ele teu roteiro, teu framework, cara, eu achei muito massa porque, querendo ou não, ele está bem fundamentado em 6 pilares ali. Não é um negócio assim, tipo, cara, eu vou fazer 50 páginas, 100 páginas, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade, que nem eu e o Vini, cara, antigamente plano de marketing era 100 páginas. Se seu plano de marketing tivesse menos de 100 páginas, tava ruim, entendeu? Tava ruim. Cara, tipo assim, tava faltando coisa. E aí eu fico pensando hoje, cara, tipo, sei lá, isso há 15 anos atrás, né? O quanto a gente conseguiu evoluir em pensamento de que, tipo, meu, eu não preciso de toda aquela bullshitagem lá, não preciso de toda aquela informação para poder ir para o campo de batalha construir algo, né? Então, acho que nesse momento, cara, que você está trazendo, a proposta que você trouxe, fundamentada em 6 pilares, é muito válido para o momento que a gente está vivenciando no Brasil, que a gente tem que fazer planejamentos cada vez mais eficientes, mas ao mesmo tempo mais curtos, e que a gente possa alterar no meio do caminho sempre que necessário, né? Então fica aqui meu registro aí pô, foi do caralho ver isso. Legal, super. Acho que essa pensar de forma simplificada é um exercício muito complexo, né? Para ser simples é complexo. Mas eu acho fundamental, porque quando a gente encontra isso, e eu fiz aqui um plano bem enxuto, né?
para a gente pensar esses 6 pilares. Quando a gente encontra isso, a gente também fica bastante dinâmico e flexível para mudanças, para fazer adaptações e encontrar os pontos que são, que são os nossos gatilhos, né? Eu dei o exemplo ali, eu estou olhando para um plano para 2023, pelo menos para o ano inteiro, né? Eu tenho os objetivos da empresa do ano inteiro, o contexto do ano inteiro, e eu vou fazendo recortes disso porque eu espero que, por exemplo, que a economia comece a virar no meio do ano que vem, né? Então, vai ser outro momento, né? Isso vai impactar de outra maneira. Mas é isso aí. Muito bom. Obrigado, Júlio. Boa noite, pessoal. Me escutam? Sim. Perfeito. Desculpa não ter câmera, tá? Meu nome é Marcos Vinícius, sou Vini também. E aí, Vini? Eu acho bem interessante aqui, ele falou de muita informação e uma coisa que eu tenho notado bastante, tem sido falado, é o infoxication. A gente tem muita informação e às vezes é difícil saber o que escolher de estratégias ou táticas dentro de uma chuva de informações. Trabalhando em empresa de tecnologia, que é teu caso aí, tem uma chuva de dados gigantescas. Eu queria saber, ajudasse a tirar uma ideia de como no meio de muita informação, muito dado, muitas possibilidades para atirar, stakeholders com visões de diversas oportunidades para diversos lados diferentes, como conseguir fugir dessa infoxication, dessas diversas oportunidades que tem por aí para tentar focar em alguma coisa, assim. Acho que essa é a minha grande dificuldade atualmente. Que legal. Bom, isso é a infoxication, acho que é o mal dos tempos, né, dos nossos tempos. Então é um grande desafio fazer as escolhas, né? E acho que esse é o ponto que é o ponto mais interessante para a vida, não é nem só para o marketing, né? Eu sempre gosto dessa frase que fazer escolhas é fazer renúncias, né? Então, à medida que eu escolho alguma coisa, eu deixo de escolher outras coisas, né? Estou abrindo mão e fazer esse filtro, esse balance é bastante difícil. Como eu penso, assim, como eu processo isso, né? Primeiro, em relação a mercado e contexto. A gente está sempre sendo exposto, e à medida que fica claro para ti como que o teu negócio funciona, naturalmente tu vai identificando quais contextos, quais informações de mercado, de visão macro, fazem sentido para o teu negócio. Vai fazendo esse filtro natural. E olhando para os dados da empresa, tu vai vendo quais dados da empresa casam. Então, assim, eu não foi da noite para o dia que eu percebi que a relação de churn com usuários com ticket médio menor estava acontecendo. Como é que isso se deu? Como é que esse insight se deu? Eu percebi que o nosso ticket médio vinha crescendo acima da inflação. E se a inflação é tanto, o nosso ticket médio cresce tanto no mesmo período, tem algum outro fator aí. Pode ser que seja específico do mercado de alimentação, então o ticket médio está crescendo mais porque o mercado de alimentação está puxado, né? Pode ser que tenha alguma outra coisa aí. Daí eu comecei a olhar, bom, vou supor que tem outra coisa. O que poderia ser? De repente eu estou perdendo os usuários que compram menor, tá ficando só quem compra com um ticket maior, isso naturalmente puxa o ticket médio para cima. E aí eu comecei a investigar os dados. Bom, o que eu preciso de reporte? O que eu preciso de informação? Quando eu comecei a ver que fazia sentido esse dado, eu comecei a linkar com as coisas que eu estava vendo da macroeconomia, do contexto, e aí eu comecei a achar um monte de informação sobre isso. A questão do iPhone veio desse ponto. Então, acho que o principal segredo para fazer essa construção, de saber o que olhar, o que priorizar, está muito relacionado a entender muito bem o que faz o negócio, o ponteiro do negócio girar. E vai ter um momento que tu vai ter 3 coisas na mesa que, essas 3 coisas aqui, elas puxam o negócio, fazem o ponteiro girar, só que eu só posso fazer uma. Como é que eu escolho essa uma, né? Aí, de repente, por capacidade de execução, o que minha equipe consegue fazer mais, o que eu tenho mais pronto, e o que eu gosto mais, né? Pode ser, né, dentro desse contexto, pode ser uma escolha, porque vai ter mais motivação para mexer, né? A equipe, o que a equipe gosta mais, o que pode funcionar.
Então, acho que, tentando responder a tua pergunta, né, a gente tem que estudar bastante e aprender a dizer não para as coisas. Cara, isso aqui não tem relevância para o meu contexto. Não é fácil. Obrigadão. Perfeito, muito obrigado. Beleza, vou engatar uma aqui. Bora. Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Acho que conseguiu ser sucinto e muito agregar bastante, por mais que tenha sido um espaço breve e sem dúvida trabalhar com frameworks facilita bastante. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu tenho que fazer o disclaimer aqui, que o Rodrigo estava comigo na Pandorga lá Então, né? a gente já da velha guarda aí. Já era da velha guarda, né? Então, porra, Bom te ver parabéns. aqui, cara. Igualmente, pô. Parabéns aí pela trajetória, sempre bom acompanhar. Em breve a gente está indo aí para Santa também. Vini, conta aí um pouquinho, deixa eu botar uma lenha na fogueira. Tenho muita curiosidade de entender a relação de vocês com o iFood, que acredito que seja o maior concorrente aí. Daí, assim, me fala um pouquinho quanto vocês bebem da fonte e quanto deles e vice-versa, se vocês já perceberam alguma sacada que vocês tiveram e o iFood foi lá e, sei lá, copiou vocês de alguma forma, como que é essa relação com vocês. Sim. Acredito que tenha boas batalhas criativas. E outra, um pouquinho como que vocês trabalham, que eu acredito que estrategicamente o principal diferencial ainda seja o perfil de cidades que vocês atuam, né? Como que a estratégia que vocês constroem para tentar barrar um pouco novos entrantes, tantos novos players menores ou até investimentos de iFood, enfim, outros uns players maiores de tentar roubar o mercado de vocês, assim. Verdade. Cara, primeiro em relação ao iFood, a nossa relação talvez seja de extremo oposto. Tudo que o iFood faz, a gente foge, né? Basicamente isso. E por um motivo bem simples. Eles são o maior player com o maior share de mercado. O iFood tem cerca de 90% do mercado de delivery, né? Os 10% está entre todos os demais players que existem. Tem mais de 80 players de delivery no Brasil. Claro que muitos operam numa única cidade, um player muito local, mas a gente não tem como competir com esse poder de distribuição, poder de capilaridade e econômico, né? Então a gente procura fazer coisas que o iFood não consegue fazer. Eu acho que esse é o raciocínio. É construir a nossa batalha é uma guerra assimétrica. A gente fica buscando assimetrias para poder atuar de forma que eles não atuam. É evidente que a gente olha o que eles estão fazendo, é evidente que a gente encontra muitas vezes algum tipo de, isso aqui os caras estão indo mais ou menos por esse caminho, às vezes de validação. Pô, nós estamos pensando tal coisa, os caras estão fazendo isso, pode dizer que faça sentido. Mas, assim, invariavelmente, nós vamos atuar em pontas que eles não conseguem chegar. E qual é a ponta que eles não conseguem chegar? No hiperlocal. Né? Então, o iFood não consegue ter um atendimento lá na cidade da mesma maneira que a gente consegue nesse perfil de cidade que a gente opera. Porque é muito caro para eles terem uma equipe e a gente tem um sócio. E isso faz muita diferença no business, né? Eu tenho um cara que depende muito radicalmente do negócio dele dar certo para que ele funcione, né? O Rodrigo já teve business aí, já foi empreendedor, sabe que a gente depende o quanto, né, tu tá ali com o lombo no jogo, né? Na construção dos ovos com bacon, o quanto entrar com bacon, né, tem valor. Então, acho que esse é um ponto. Estratégia de entrada nas cidades. O que a gente... eu acho que está muito conectado a essa questão que eu falei do hiperlocalismo, sabe? Acho que esse é um ponto que depois é muito difícil para os concorrentes chegarem quando tu tem uma relação estratégica, uma relação comercial, né, uma relação de presença muito forte. E isso vale não só para o iFood, né? Vale, e não só para nós. Os nossos concorrentes que são parecidos com a Delivery, que operam nesse modelo, também dificultam a vida para a gente quando eles conseguem fazer esse trabalho hiperlocal forte. Boa. Obrigado. Esclareceu bem aqui. Mais alguém, pessoal? Tem alguma pergunta?
Legal. Vini, então bora para as considerações finais aí, deixa as tuas mensagens, se quiser compartilhar com o pessoal. Vale, quero sim. Primeiro, né, acho que dá para falar um pouquinho do que eu comentei lá no início, de tipo colocar um feeling no negócio e saber que a gente vai montar um plano que depois ele vai se transformar. Pensar de uma forma simples ajuda muito dessa adaptação na jornada ao longo do caminho. Não, não se apeguem, acho que essa é a coisa mais difícil, não se apeguem a uma estratégia, a uma campanha, a uma execução. A gente precisa ter uma certa frieza e desapego com o que está acontecendo, olhando se o resultado que a gente está querendo fazer está sendo atingido, né? E se não está, a gente tem que abrir mão e passar a bola para frente, passa para o outro, né? Não funcionou, bora lá e vamos de novo. Então, acho que esses são os pontos assim principais aí do dia a dia que eu queria deixar marcado. E aproveitem aí a comunidade, tem muita coisa rolando, tem todos os cursos que estão sendo lançados. É um bom espaço aqui para a gente evoluir. Sensacional. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Foi muito bacana ter todos vocês com a gente. Assim, a gente vai enviar os materiais depois ali por e-mail, por mensagem, para todo mundo que está participando. Conheçam um pouco dos nossos programas. No caso do Road to CMO, é necessário fazer uma aplicação para entrar. É uma turma limitada pelo programa Ser ao Vivo, ao longo de 2023, né, com mais de 10 professores das principais empresas do Brasil. E também vocês vão receber esse material todo organizado para vocês implementarem aí já na semana que vem as estratégias de vocês. Grande abraço a todos. Até mais, gente. Valeu. Valeu, gente. Um abraço.